E nesta quinta-feira, dia 12 de setembro, será sancionada a Lei da Liberdade Econômica. O Entenda Direito desta semana recebeu o nosso amigo Dr. Daniel Delgado, que esclareceu para nós o que será esta lei. Confira. E nesta quinta-feira, dia 12 de setembro, será sancionada a Lei da Liberdade Econômica. A medida provisória pretende simplificar a abertura de empresas e diminuir a burocracia no dia a dia das empresas. E para falar para a gente sobre esse tema e explicar mais para a gente, o Dr. Daniel Delgado está aqui no Entenda Direito dessa semana. Doutor, seja bem-vindo ao Jornal TV Sul. Eu que agradeço o convite e a participação. Doutor, primeiramente, o que é liberdade econômica? O governo federal está tratando essa medida provisória 881, que será promulgada no dia 12, como liberdade econômica, é uma maneira da facilitação de geração de emprego e renda, tendo em vista um número muito agravante de desempregados nesse país, que são 13 milhões de desempregados. Então, a liberdade econômica é uma facilitação junto aos órgãos públicos estadual, federal e municipal, para que atenda com maior rapidez, maior agilidade a propositura de abertura de negócios individuais através do MEI ou através até da prestação de serviço como autônomo, ou seja, facilitando que a pessoa exerça uma atividade econômica dentro da sua modalidade, aquela que ele escolher, da sua aptidão de trabalho, e fazendo com que o poder público, ao recepcionar um requerimento para a abertura de um negócio, seja o mais rápido possível em dar uma resposta na concessão de alvará e fazer uma análise se a atividade que ele está abrindo ou se propondo a abrir, ela é de baixo risco. Essa é o principal dessa medida provisória, esse aspecto da facilitação e da agilidade, uma vez que no Brasil nós gastávamos aí de 30 a 90 dias para se constituir uma empresa, seja ela microempreendedor ou uma empresa de firma individual, ou então limitada, ou aberta a capital societário. Doutora, essa MP ela é muito grande, né? E o que ela diz assim? Ela é muito grande porque ela atende os serviços de todos os tipos de serviço, todo tipo de trabalho autônomo, todo tipo de trabalho empresarial, seja na micro, pequena e média empresa. Então, ela é muito grande, inclusive no mercado imobiliário e no mercado de bolsas, que você poderá operar, inclusive, em bolsas de valores. Então, ela é muito grande. Mas o principal teor dessa medida é a facilitação da pessoa que queira abrir um negócio, que queira trabalhar por conta própria, tenha uma facilidade maior de poder já, a partir do momento que protocolar, geralmente dentro do município, o requerimento para o exercício da sua atividade, que ela já esteja apta a trabalhar e cabe ao poder público fiscalizar se ela está dentro das normas. A exemplo, existem atividades que envolvem a vigilância sanitária. Então, antigamente, o que era feito? Eu queria abrir um restaurante, eu tinha que dar entrada ao município, o município levava a um tempo X para ir até o local aonde eu estou dizendo que vou estabelecer a minha atividade econômica, fazia uma vistoria, aí só aprovava a vistoria se o imóvel estivesse dentro dos parâmetros exigidos na lei sanitária. Então, quer dizer, às vezes o empreendedor pagava aluguel 30, 60, 90 dias, 120 dias, sem ter uma resposta do poder público, porque demorava a ir à fiscalização. O banheiro não pode ser aqui, tem que ter rampa de sensibilidade e assim sucessivamente. E ainda mais a aprovação do Corpo de Bombeiros, que são exigidos. O que o governo está dizendo é o seguinte: abre a empresa,
Depois, os órgãos envolvidos vão até essa empresa e notifica o empresário para a regulamentação dentro de um prazo. Ele facilitou, ele inverteu o processo. O processo era ao contrário. Eu primeiro tinha que me estabelecer, passar por todos os órgãos para depois ter a autorização de funcionamento. Agora não. Eu faço o requerimento e automaticamente, a partir do momento do protocolo, eu já estou apto a funcionar. E cabe aos entes públicos a fiscalização e dar prazo para que as pessoas façam as correções devidas. Uma das modificações é com relação às empresas que quebram. Como que era antes, como que está agora? Vai ficar, né, no caso? Não, na realidade é o seguinte, não mudou muita coisa. O que ocorre com essa medida provisória é que o bem patrimonial da empresa responde pelos seus débitos, junto aos órgãos públicos e aos credores. Agora, existe o instrumento jurídico no direito civil que você pode pedir a desconstituição da personalidade jurídica para a personalidade física para você executar um eventual bem que esse sócio tem. Mas a medida provisória diz o seguinte, o bem que responde é o bem patrimonial da empresa que está sendo criada. A empresa quebrou? Quebrou. Então, existe aí as ações próprias para a tentativa do recebimento de créditos advindos da atividade econômica do empresário. O que tem que ser feito, no meu entendimento, é que quem fornece crédito ou quem vende mercadorias a crédito tenha que ter um processo de crédito adequado para correr menos risco possível. Agora, o empreendedor, ele é de boa fé. Quem vende e quem compra, ambos são de boa fé. Às vezes, o que não ocorre é que a pessoa, ao ficar desempregada, não havendo possibilidade e perspectiva de ir ou ter novamente um emprego dentro da profissão dele, se aventura a abrir uma determinada coisa. E não faz aí um levantamento, não faz um estudo prévio e corre o risco de perder o capital investido e corre o risco, inclusive, se comprar a mais daquilo que deveria comprar, de quebrar. Agora, também, quem vende tem que ter as suas cautelas na concessão de crédito. Sim. Porque quem vende a crédito, concede crédito. Tanto o fornecedor de mercadorias ou fornecedor de serviços. O senhor falou sobre o alvará do pessoal da vigilância, né? Sim. Os bombeiros também vai ter uma modificação, né? Não, o que ocorre é o seguinte, é que hoje toda e qualquer atividade tem que ser analisada pelo Corpo de Bombeiros se há risco iminente de um eventual incêndio por curto-circuito. Então, tem que protocolizar um projeto para que o Corpo Bombeiro faça uma vistoria e determina as medidas de segurança da atividade a ser exercida em determinado local. Isso quando o empresário ou o microempreendedor for abrir uma empresa, um comércio, num imóvel. Agora, a medida provisória, ela autoriza o vendedor autônomo, aquele que vai colocar uma barraca numa determinada esquina de rua ou numa determinada rua, e cabe ao poder público, nesse caso específico, dizer se ali pode ou não. Ele vai pedir um requerimento, mas já vai estar funcionando. E o poder público diz, aqui não é adequado, vamos arrumar um outro local assim. No caso da locação de um imóvel, obviamente vai ter que submeter, sim, a uma vistoria do Corpo Bombeiro. Mas que era o inverso, então nós estamos fazendo a roda ao inverso. Primeiro eu abro, depois o Corpo Bombeiro vai e me dá prazo para cumprir as exigências para um eventual risco aí nesse sentido. Os documentos das empresas não precisarão ficar mais arquivados fisicamente por 5 anos? Não, porque agora a medida provisória, ela entende e ela dá uma autonomia ao poder público e ao microempreendedor
a essa pessoa que vai abrir uma atividade a microfilmagem, coisas que não existiam. Ela está facilitando junto às juntas comerciais, junto aos órgãos públicos, que façam, porque a tecnologia avançou. Então hoje qualquer empresa e órgão público tem que ter um scanner e tem que armazenar essa documentação. Então recepciona a pessoa que vai abrir uma atividade, escaneia a documentação exigida pelo órgão público e devolve automaticamente. Aquilo ali tem que ficar no acervo público de quem está concedendo a autorização do exercício da atividade. Essa é a dinâmica e o processo da rapidez com que o governo quer que as pessoas que vão trabalhar autonomamente ou abrindo as suas empresas, as suas atividades econômicas, possam gerar emprego e renda e fazer com que a economia gire o mais rápido possível. Porque o governo já chegou a uma conclusão que nós não temos de imediato como locar 3 milhões de desempregados. A outra situação é que nós, os brasileiros, talvez estejamos aptos a trabalhar numa determinada situação por uma formação profissional ou por uma formação educacional e não queremos mudar de ramo de atividade. Razão pela qual muitos dos brasileiros estão optando por trabalhar por conta própria. Vou dar um exemplo. São pessoas que estão exercendo atividade de cabeleireiro, manicure, exercendo dentro da sua casa e que muitas das vezes era coibido pelo poder público a exercer essa atividade. Uma pessoa que trabalhava como garçom está desempregado, era cozinheiro e abriu lá dentro da sua casa fornecimento de marmita. E ele precisa regulamentar isso. Então são instrumentos que o governo federal, sabiamente, em razão da economia estar desacelerada e não há uma previsão de um crescimento rápido e não há como locar esses 3 milhões de desempregados, dar a eles condições de trabalhar e, eventualmente, produzir recursos para o sustento de si próprio e de sua família. Trabalhos aos domingos e a folga semanal, como que ficou isso depois da MP? Na realidade, nós estamos confundindo uma situação da legislação trabalhista com a medida provisória. A legislação trabalhista, na sua mudança, ela deu autonomia ao empregado e ao empregador a convenção entre eles, e o que ficar convencionado entre eles tem que ser respeitado. Então, hoje, a pessoa, ao procurar uma vaga de emprego e aceitar o emprego, ele vai aceitar as regras impostas pelo empregador. Então, se o empregador diz que precisa dele de segunda a domingo, com uma folga no domingo mensal, e ele aceita essa condição, está referendado pela legislação na mudança trabalhista. E isso não tem nada a ver com a medida provisória. O que a medida provisória diz hoje é o seguinte, a boa-fé entre contratantes e contratados. O princípio básico, respeitando o direito comercial, respeitando o direito civil, respeitando o direito tributário e a vontade das partes. A vontade das partes sempre será respeitada, principalmente aquele que contratou um serviço, principalmente um serviço ou uma atividade econômica. Então, essa é a vanguarda da medida provisória no que diz respeito ao convencimento da boa-fé e a convenção entre as partes envolvidas na atividade econômica. O E-Social também está dentro da medida provisória ou não? Está, porque envolve todos os órgãos. Então, a dinâmica do processo vai ficar mais fácil. A minha preocupação, telespectador, se nós vamos ter pessoas do ente público treinadas e habilitadas para fazer uma análise e dar uma resposta rápida ao requerente, à pessoa que vai requerer o alvará de funcionamento da sua atividade. Essa é a minha preocupação, se realmente o poder público vai treinar as pessoas para atender às necessidades da população num tempo rápido e com informações precisas, porque a gente depara com o poder público muitas das vezes
dá informação, quando a pessoa leva toda a documentação, faltou isso. E aí vai e vem de documentação atrasando o exercício da atividade. Então o poder público tem que treinar essas pessoas com muita precisão, com muita habilidade, porque muitas das vezes serão procurados por pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão desesperadas, com contas vencidas, com contas a pagar e às vezes até passando necessidade de sobreviver a si e sobreviver à sua família. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, a medida provisória ela é muito ampla, nós ficaríamos aqui muito tempo a discutir isso, mas eu chamo a atenção que as pessoas façam as suas pesquisas antes de abrir o seu negócio para que não tropece lá na frente. O Entenda Direito desta semana fica por aqui, até a próxima edição. Muito obrigado, doutor Daniel, e seja sempre muito bem-vindo aqui ao Jornal TV Sul.